E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Fiquei um tempinho sem gravar vídeo, né, pessoal? Porque meu computador tava pedindo arrego, tá? Não tava aguentando mais nada. Com essa pandemia, né? Muita coisa instalada, muita aula online e tal, então ele tava pedindo arrego. Dei uma ajeitada nele aqui agora, então agora eu acho que ele vai conseguir sobreviver por mais algum tempo, tá? E aí gravei um videozinho para vocês com resolução de questões envolvendo aí módulo, tá? Um assunto bem pesado, né, gente? O módulo é um assunto complicadinho, mas eu acredito que você vai melhorar bastante depois que você acompanhar essas resoluções aqui, ó, tá bom? Espero que você goste. Se você gostar, você já sabe aquele procedimento, né, gente? Dá aquele like maroto, ajuda aí, se inscreve no canal. É a única coisa que eu peço para vocês, tá? Ajuda um amigo aí, valeu? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Um abraço, tchau, tchau, valeu! Bom, galera, é o seguinte. Em uma cidade, a quantidade de chuva de certa semana em litro por metro quadrado pode ser expressa pela função. Qual função? Q de D é igual a 100 menos o módulo de 20D menos 100. Ok? Em que D corresponde a um número associado a cada dia da semana. Domingo vai ser o número 1, segunda-feira vai ser o número 2 e assim por diante até o sábado, que vai ser o dia 7. O D igual a 7, né? A pergunta é, em qual dia a quantidade acumulada de chuva na semana foi de 120 litros por metro quadrado? Então ele quer saber a quantidade de litros acumulado, tá, gente? Igual a 120. Que dia que aconteceu isso? Bom, então a nossa semana começa com domingo. Então, para a gente saber a quantidade de chuva que caiu no domingo, a gente vai calcular o que, pessoal? O nosso Q de 1, certo? A gente vai substituir o D por 1. Aí nós vamos ter o seguinte, ó, 100 menos módulo de 20 vezes 1 menos 100. Então a gente vai ter 100 menos, ó, dentro do módulo, 20 vezes 1 dá 20, menos 100, menos 80. E aí a gente vai ter então, o nosso Q de 1, pessoal, vai ser 100 menos, quanto que é o módulo de menos 80? 80. Então isso aqui vai dar 20. 20 o quê? Litros por metro quadrado. Isso aconteceu qual dia da semana, gente? Aconteceu num domingo, esse tantão de água aqui, ó, ok? Vamos ver o que acontece na segunda-feira? Vamos calcular então o Q de 2. Então vamos lá, mesmo esquema, substitui o D por 2. Aí nós vamos ter 100 menos o módulo de 20 vezes 2 menos 100. Isso então ficaria 100 menos o módulo de, ó, 20 vezes 2 dá 40, 40 menos 100, menos 60, ok? Então o nosso Q de 2 vai ser 100 menos, quanto é o módulo de menos 60? Mais 60. Então isso aqui vai dar 40. 40 é o quê? Litros por metro quadrado. Isso só na segunda. Então vocês estão percebendo que na semana já houve um acúmulo de quantos litros por metro quadrado, pessoal? 20 no domingo mais 40 na segunda. Já deu 60 litros por metro quadrado, ok? A gente quer que dê quanto? 120. Vamos ver o que acontece na terça? Vamos calcular então, galera, o nosso Q de 3. Calcular o Q de 3 ficaria 100 menos o módulo de 20 vezes 3 menos 100. Então, o nosso Q de 3, ó, o nosso Q de 3, então, vai ser 100 menos o módulo de, ó, 20 vezes 3 dá 60, 60 menos 100 dá menos 40. Então, gente, ó, o nosso Q de 3 vai ser 100 menos, qual é o módulo de menos 40? Mais 40. Então aqui a gente vai ter 60 litros por metro quadrado. Conclusão, pessoal. No domingo a gente tem 20. Na segunda a gente tem 40. E na terça a gente tem 60. Então de domingo, ó, que é terça-feira. Então de domingo a terça-feira acumulou quanto? 20 mais 40 mais 60. Ou seja, os 120 litros por metro quadrado que ele falou pra gente. Então, que dia que vai acontecer esse acúmulo? Na terça-feira, letra A. Moçada, mais uma questãozinha aí. Olha só o que tá pegando. Vamos lá. Um professor de matemática aplicada enviou a seguinte mensagem ao seu melhor aluno, um estudante chamado Nicéforo, que gostava muito de desenhar e traçar gráficos. Prezado Nicéforo, estive analisando cuidadosamente aquele problema de matemática e percebi que ele é regido por uma função pulso unitário, definida por
f de x igual, olha só essa função maluca aqui, hein? 1 se o módulo de x for menor ou igual a 1. Ou essa função vale zero se o módulo de x for maior do que 1. Ok. Trace, por favor, usando seus conhecimentos, o gráfico dessa função e o envie para mim. Um abraço e saudações matemáticas. Euclides Arquimedes. Nicéforo traçou corretamente o gráfico da função anterior e enviou ao professor Euclides Arquimedes. O gráfico enviado foi qual desses aqui, né, gente? Então o negócio é o seguinte. Grande sacada aqui, pessoal, é a gente pegar essa expressãozinha aqui da função e escrevê-la sem o módulo. Para isso a gente vai usar aquelas propriedadezinhas que envolvem desigualdade modular, tá? A gente tem uma propriedadezinha que envolve a desigualdade quando ela for menor e tem uma propriedadezinha que envolve quando a desigualdade for maior. Então vamos reescrever essa função eliminando esses dois módulos aqui usando essa propriedade das desigualdades, tá? Então ficaria assim, ó. F de x então vai ser, vai ser 1 se, módulo de x menor ou igual a 1 pode ser substituído por x entre menos 1 e 1, né? Acrescentando igual, obviamente. E 0 se módulo de x maior que 1 pode ser substituído por quem? X maior que 1 ou x menor que menos 1. Então perceba que para a gente fazer esse gráfico aqui, a gente vai ter então que pegar aí basicamente 3 regiões, né? Olha só, quais seriam essas regiões? Onde a coisa está mudando? A função f de x ela é igual a 1 quando o x estiver entre menos 1 e 1. Então nós vamos considerar aqui o x valendo menos 1 e o x valendo mais 1 aqui, tá? Porque nesse intervalo essa função f de x ela é constante e igual a 1. Inclusive o gráfico a gente já pode até fazer. Entre menos 1 e 1 a função ela é constante e igual a 1. Tá vendo? E aí como a gente tem o igual aqui no menos 1 e o igual mais 1, a gente coloca uma bolinha fechada aqui, tanto no mais 1 quanto uma bolinha aqui fechada no menos 1. E esse gráfico está passando aqui pelo 1. Tá? Vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Qual que é a outra parte da função? F de x é igual a 0 quando x é maior que 1 ou menor que menos 1. O que significa f de x ser igual a 0? O y é igual a 0. Ou seja, nós estamos falando do eixo x, hein? Então a direita do 1 ou a esquerda do menos 1, como é que vai ser o gráfico? O gráfico vai ser uma reta, né? Aqui, começando aqui, né? Vai estar em linha reta. A direita do 1 e a esquerda do menos 1. E aí, como a gente não tem o igual, a gente coloca a bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, Beleza? Então esse gráfico vai ser a união desses 3 pedacinhos aqui, né, gente? São aqui um segmento de reta aqui em cima, uma semi-reta aqui e outra semi-reta aqui, Isso está exatamente aonde, pessoal? Isso está exatamente na letra D de dado, olha aqui, Tá vendo? Tá vendo? A esquerda do menos 1, a direita do 1, entre menos 1 e 1 é constante, beleza? Valeu, moçada, grande abraço, falou! Bom, galera, mais uma questãozinha sobre função modular, vamos ver o que ela diz, No ano passado, Helder participou de um curso de inglês em que todo mês ele foi submetido a uma avaliação. Como Helder é fanático por matemática, propôs a lei f de x igual a 3 mais módulo de x menos 6 dividido por 2, em que o f de x representa a sua nota obtida no exame realizado no mês x. X igual a 1 significa janeiro, x igual a 2 fevereiro e assim por diante. Então f de x é a nota e x é um mês, tá? Nessas condições, determine os meses em que a nota do Helder ficou acima de 5. Então, ele quer que a nota fique acima de 5. Ou seja, ele quer que esse f de x aqui, ele seja o quê? Maior do que 5. Beleza, então. Então vamos substituir, né? Então eu vou colocar no lugar do f de x aqui essa desigualdade. Então, no lugar do f de x, você vai colocar 3 mais módulo de x menos 6 sobre 2. O que ele quer que esse f de x seja? Maior do que 5. Viu que legal? Pega esse 5, pega esse 3, né, melhor dizendo, e passa ele para cá, ele vai passar subtraindo. Ele vai ficar assim, x menos 6 sobre 2 maior
pega o 3 e passa para cá, ó, 5 menos 3, 2. E aí agora, módulo de x menos 6 maior que, passo 2 multiplicando, ó, maior que 4. Ok? Ó, agora a gente vai aplicar uma propriedadezinha que envolve desigualdade modular, né? Quando é o maior, tá? Então, se o módulo de x menos 6 é maior que 4, é porque o x menos 6 é maior que 4 ou o x menos 6 é menor que menos 4, ok? Ó, resolvendo essa primeira, a gente vai ter x maior do que 10. Ou, resolvendo essa segunda, a gente passa o menos 6 para lá, vai ficar 6 menos 4. O x tem que ser menor que 2. Conclusão. Se o x ele é maior que 10 ou menor que 2, o x vai ser quanto? Bom, se o x é menor que 2, a gente está falando que o x é 1. Nessa situação, a gente está falando de qual mês? No mês de janeiro. Se o x é maior que 10, a gente está falando que o x pode ser 11, ou seja, o mês de novembro. Ou o x ele pode ser no máximo 12, né, gente? 12 a gente está falando do mês de dezembro. Então ele atingiu essas notas aí, né, maiores do que 5, acima de 5, nesses meses, janeiro, novembro e dezembro. Letra D de dado. Legal demais, né? Valeu. Bom, moçada, vamos partir para mais uma. Essa aqui, na verdade, não é uma questão de função modular, mas como ela é uma função que tem duas sentenças, né, e uma função modular, normalmente, a gente consegue caracterizá-la também, né, como uma função de duas ou mais sentenças, a gente vai resolver essa questão aqui dentro do conjunto de questões de função modular. Então, olha só, é uma questão bem legal. Analistas de produção verificaram que, em determinada montadora, o número de peças produzidas nas primeiras T horas diárias de trabalho era dado por essa funçãozinha, que tem duas sentenças, tá vendo? Então, essa função ela vai trabalhar de uma forma. Que forma que ela vai trabalhar? Ó, de 0 a 4, ela é essa expressão de cima. De 4 a 8, né, com 4 aberto, tá vendo, gente? Não tem o igual, ela é dada por essa expressão aqui de baixo, ok? Agora fica ligado o que significa o F de T. O F de T significa o número de peças produzidas nas primeiras T horas diárias de trabalho. Então, por exemplo, o que significa o F de 1? É aquilo que é produzido na primeira hora de trabalho. O que seria o F de 2? É aquilo que é produzido nas duas primeiras horas de trabalho. Ou seja, o que é produzido na primeira mais na segunda. O F de 3 significa o quê? Aquilo que é produzido nas 3 primeiras horas de trabalho. Ou seja, o que é produzido na primeira, mais na segunda, mais na terceira hora. F de 4 é aquilo que é produzido nas 4 primeiras horas de trabalho. Ou seja, o que é produzido na primeira hora, mais na segunda, mais na terceira, mais na quarta. E assim por diante, ok. Certo? Aí o lance é o seguinte, ele quer saber o número de peças produzidas na quarta hora de trabalho. Gente, ele quer saber o quanto é produzido na quarta hora de trabalho. Fica ligado. Ele não quer saber a quantidade de peças produzidas em 4 horas de trabalho. Ele quer a quantidade de peças produzidas só na quarta hora de trabalho. Gente, na quarta hora de trabalho, como é que a gente faz para calcular só aquilo que é produzido na quarta hora de trabalho? Simples. Pensa, por exemplo, no F de 4. O que significa F de 4? Não é aquilo que é produzido na primeira, mais na segunda, mais na terceira, mais na quarta hora? O que significa o F de 3? O F de 3 não é aquilo que é produzido na primeira, mais na segunda, mais na terceira hora? Se você subtrair o F de 4 menos o F de 3, você acha aquilo que é produzido só na quarta hora de trabalho. É isso que a gente vai fazer então, sacou? Então vamos lá, ó. F de 4. F de 4 a gente vai usar essa expressão de cima, né, que funciona aqui para um T variando de 0 a 4. Então nós vamos colocar 4 no T aqui e no T aqui. Então vai ficar 50 vezes 4 ao quadrado mais 4. Então vai ficar 50 vezes, ó, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 4, 20. Então isso aqui vai dar 1000, certo? 1000 peças, né? 1000 peças. E aí vamos calcular o F de 3. O F de 3, que é aquilo que é produzido nas 3 primeiras horas de trabalho. Também usaremos a parte de cima da função, né? Então vai ficar 50 que multiplica 3 ao quadrado mais 3, ou seja, 50 vezes. Pessoal, 3 ao quadrado vai dar 9, mais 3, 12. Então isso aqui vai dar exatamente o quê? 600 peças. Portanto, na quarta hora de trabalho é 1000 menos
600, ou seja, 400 peças são produzidas. Beleza? Ficamos com a letra B. Valeu, moçada? Bom, galera, então vamos para mais uma, hein? Vamos para mais uma. O acendimento de lâmpadas de determinado processo de funcionamento de um sistema eletrônico pode ser modelado matematicamente pela função f de x igual módulo de x menos 100 menos 6, em que f de x corresponde à quantidade de lâmpadas que devem piscar no instante x, sendo x um número natural, contado partindo de x igual a 1 minuto após o sistema ser ligado. Por exemplo, para x igual a 1 minuto, né, após o início do acionamento do sistema, haverá 93 lâmpadas acesas. Considerando isso, é possível afirmar que... Bom, primeiro, vamos entender como é que ele chegou nesse 93, né, pessoal? Ele falou que quando x é 1 minuto, a quantidade de lâmpadas acesas é 93. Ele, na verdade, fez o seguinte, ó. Ele simplesmente calculou o f de 1, né? Tá vendo? O x igual a 1. Vamos fazer esse teste, ó. 1 menos 100 menos 6, tá vendo? Substitui o x por 1. Vamos ver se vai dar certo esse negócio, ó. 1 menos 100 dá menos 99. Módulo de menos 99, 99. Menos 6, ou seja, 93. Então tá perfeito, tá bom? Bom, para a gente fazer essa questão, qual que vai ser a grande sacada, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai, primeiramente, reescrever essa função aqui sem o módulo, tá bom? E depois fazer o esboço do gráfico. Acho que assim fica bem legal da gente olhar para as alternativas e já sacar qual é a alternativa certa, tá bom? Então vamos reescrever essa função aqui sem o módulo. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. F de x é igual. Quem é o módulo de x menos 100? O próprio x menos 100. Aí repete o resto, né? Menos 6. Quando é que o módulo de x menos 100 é o próprio x menos 100? Se o x menos 100 for maior ou igual a zero, ok? Ou o módulo de x menos 100 é o oposto dele, né? Tá vendo aqui, ó, menos o x menos 100. Repete o resto. Quando é que o módulo vai ser o oposto dele? Se o x menos 100 for menor ou igual a zero, ok? Então aqui, pessoal, f de x então vai ficar assim, ó. Vamos fazer a continha aqui, ó. Vai ficar x menos 100 menos 6 menos 106. Se, ó, passa o menos 100 para cá, x maior ou igual a 100. Agora essa daqui, ó, cuidado com o esqueminha do sinal agora, hein? Então aqui vai ficar menos x, ó. Aí vai ficar o menos aqui com esse menos aqui, vai dar mais 100. Mais 100 menos 6 dá mais 94. Se o nosso x for menor ou igual a 100. Tá vendo? Passei pro lado de lá. Agora, vamos tentar fazer um esboço aqui, né? Não precisa ser muito caprichado, pessoal. Não precisa preocupar com escala, tá? Vamos fazer um esboço aqui desse gráfico, que eu acho que a gente vai conseguir visualizar com facilidade o comportamento. Ó, aqui está x e aqui está o nosso f de x, tá bom? Bom, como essa função ela está mudando no 100, tá vendo, gente? Ó, quando x é maior ou igual a 100, ela é uma coisa, ó, tá vendo? Ó? Quando x é menor ou igual a 100, ela é outra coisa. Então, vamos começar a esboçar esse gráfico aqui a partir do 100, né? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da função. Então, nós vamos pegar primeiro o 100 e vamos substituir nesse x aqui para ver quanto é que dá a imagem. Então, vamos calcular o f de 100 aqui, pessoal. Ó. Vamos calcular o f de 100. Vamos colocar 100 aqui. Vai ficar 100 menos 106. Isso vai dar menos 6. Opa, então quer dizer que quando o x é 100, o y aqui, ó, ele dá menos 6. Então, tá aqui, ó. Quando aqui é 100, aqui vale menos 6. Agora perceba você que f de x igual a x menos 106 é uma reta crescente, né, pessoal? Então quer dizer que do 100 para a direita, se a gente for esboçar esse gráfico aqui, a gente vai ter uma reta crescente assim, ó. Tá vendo? Ó? Beleza? Tranquilo. E aí, gente, para achar esse valor aqui não é difícil, ó. Porque esse valor aqui não está em cima do eixo x. Então, para a gente achar esse valor, basta pegar a função e zerar a função ali, ó. X menos 106 é igual a ela a zero. Ó, nosso x vai dar 106. Ó. Então, esse valor aqui é 106. Ó. Entendeu? Beleza. Agora, vamos pegar a outra parte. A outra parte é essa daqui, gente. Ó, f de x igual a menos x mais 94. Faz o mesmo esquema. Pega o 100 e coloca lá no lugar do x. Vamos calcular o f de 100 aqui, ó. Coloca o 100 aqui, vai ficar menos 100 mais 94 igual a menos 6. Gente, tinha que dar menos 6 de novo? Sim.
Tinha que dar menos 6 de novo. Se não der, alguma coisa aqui está errada, tá, pessoal? Tem que dar o mesmo valor para o 100, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da função, tá? Agora, menos x mais 94 é uma retinha decrescente, tá vendo, gente? Ó, o coeficiente angular aqui é negativo. Ah, legal. Então, vamos fazer aqui ó, a outra parte do gráfico. Ó. A outra parte do gráfico é uma reta decrescente, né, gente? Aqui, ó. Certo? Uma reta decrescente, ó. Beleza? E aí, pessoal, para a gente achar esse valor aqui, ó, é super fácil, né? Não é só zerar a função. Então, vamos zerar a função aqui, ó. Menos x mais 94 igual a zero. Daqui você tira que o x vai dar 94. Então, esse valor aqui, ó, é exatamente 94. Tranquilo? Bom, aí, pessoal, ó, a gente tem várias agora afirmações aqui para a gente poder matar, né? Bom, gente, vamos dar uma olhadinha aqui na letra C. Olha só, nenhuma lâmpada piscará em 2 instantes distintos. É essa, né, gente? Ó, quais seriam esses instantes que não deixam as lâmpadas piscarem? No 94 e no 106, ó. É a letra C mesmo. Beleza? Fechou. Bom, galera, olha essa questãozinha aqui agora, ó. Considere a função definida por f de x igual a k que multiplica x menos 3, em que k é um número natural. Gente, então o k é um número natural constante. X é uma variável assumindo valores reais e módulo de A representa o módulo do número real A. Ok. Então esse k aqui, gente, ó, ele é uma coisa maior ou igual a zero, né? Certo? Está falando que é um número positivo, né? Então, um número positivo maior ou igual a zero. Representando no sistema de coordenadas cartesianas o gráfico da função y igual a f de x, tem-se que o gráfico e os eixos coordenados delimitam um triângulo de área 72 centímetros quadrados. Nas condições apresentadas, o valor de k em centímetros é um número... então tá. Ok. Então esse k, na verdade, aqui, pessoal, ele não pode nem ser zero, né? Ele não pode nem ser zero, porque se o k for igual a zero, aqui vai ser uma função f de x igual a zero. Aí não vai aparecer esse triângulo que ele está falando aqui, não. Então, na verdade, esse k é um número natural maior que zero. Beleza? Bom, tudo que eu faço que envolve módulo, gente, eu tento resolver pelo caminho de reescrever a função sem o módulo. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Olha só como é que ficaria, ó. A nossa função f de x, então, ela ficaria assim, ó. K que multiplica. Quem que é o módulo de x menos 3? O próprio x menos 3, né? Agora, quando é que o módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3? Quando x menos 3 for maior ou igual a zero, ok? Ou o módulo de x menos 3 pode ser o oposto dele, né, gente? Quem que é o oposto de x menos 3? É menos x mais 3, né? Quando é que o módulo é o oposto, gente? Quando o que tiver lá dentro do módulo for menor ou igual a zero. E aí essa nossa funçãozinha, ela ficaria assim, ó. F de x seria, então, ó. Faz a distributiva aqui, ó. Kx menos 3k, se o x for maior ou igual a 3, tá vendo? Eu só passei o menos 3 para cá. Ou menos kx mais 3k, se o nosso x for o quê? Passa o 3 para cá. Menor ou igual a 3. Beleza? Então, seria isso. Ok, então agora, pessoal, vamos fazer esse gráfico, né? Vamos fazer esse gráfico para a gente poder enxergar esse triângulo que ele falou aí pra gente, ó. Então tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Vamos tentar esboçar esse gráfico aí para a gente ver onde é que está esse triângulo que ele falou pra gente, ó. Então olha só. Então, você está percebendo que essa função ela se modifica no 3, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou esboçar os dois gráficos. Primeiro, eu vou esboçar na parte quando o x for maior ou igual a 3, e depois eu vou fazer quando o x for menor ou igual a 3. Então, vamos lá. Primeiro, quando o x for maior ou igual a 3. Vamos pegar o 3 e substituir aqui no x para a gente ver o que dá? Então, vamos calcular aqui primeiro o f de 3, ó. Então, eu vou substituir o 3 utilizando essa função de cima aqui, tá? Então, substitui o nosso x lá por 3. Vai ficar assim, ó. 3k menos 3k. Opa, deu zero. O que significa isso? Quando o x for igual a 3, o y dá zero. Beleza? Tranquilo. Ó, perceba uma coisa, pessoal. Perceba uma coisa.
que essa função aqui, ó, quando x é maior ou igual a 3, a gente tem que f de x é igual a kx menos 3k. E a gente não tinha falado que esse k é positivo? Conclusão, o coeficiente angular dessa retinha aqui é positivo. Ou seja, quando x for maior ou igual a 3, o que a gente tem aqui, pessoal, ó, seria um pedaço de uma reta crescente. Tá vendo aqui? Ó? Sacou? Então seria isso, ó, quando x for maior ou igual a 3. Beleza? Agora vamos fazer, pessoal, quando x for menor ou igual a 3. Então, seguindo aquele mesmo padrão, eu vou pegar o 3 e vou substituir nesse x aqui e vamos ver o que dá. Então, ó, vamos calcular o f de 3, agora usando a parte de baixo aqui da função. Vai ficar assim, ó, f de 3 vai ser, coloca 3 aqui, vai ficar menos 3k, mais 3k, deu zero também. Gente, e a gente já sabe que tem que dar o mesmo valor, né? Se você substituir o x igual a 3 aqui em cima e o x igual a 3 aqui embaixo, o y tem que ser igual, né? Porque senão nem função seria, né? Então, beleza. Então, essa outra parte aqui, ó, quando o x é menor ou igual a 3, ela também vai começar aqui no 3. Agora, perceba você que quando o x é menor ou igual a 3, a gente tem uma reta crescente, ó. Tá vendo aqui? O coeficiente angular é menos k, é negativo. Então, a gente vai ter uma reta decrescente. Então, seria um negócio mais ou menos assim, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Essa aqui seria a outra parte do gráfico. Tá vendo? Essa seria a outra parte do gráfico. E aí, gente, seria muito interessante também a gente achar esse valor aqui, ó. Como é que a gente faria para achar aquele valor ali? Fácil, né? Aquele valor ali, pessoal, é onde a retinha, essa retinha de baixo aqui, ela intercepta o eixo y, né? Você sabe que em cima do eixo y o x vale zero, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos calcular o f de zero para essa parte aqui, ó. Para a gente descobrir onde essa parte aqui corta o eixo y? Pode, né, gente? Porque essa função ela existe quando x é menor ou igual a 3. Então, quando x é zero, ela vai existir. Então, vamos colocar zero aqui. Vai ficar assim, ó, menos k vezes zero mais 3k. Ou seja, vai dar 3k. Ó. Então, aqui, pessoal, é exatamente o quê? 3k. Ok? Agora, você se lembra que ele disse para a gente que esse gráfico vai formar juntamente com os eixos coordenados um triângulo? E formou mesmo. Ó. Inclusive, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Ó. Tá vendo, pessoal? Ó, formou mesmo. E ele está falando que a área desse triângulo, pessoal, é exatamente quanto? É exatamente 72. Então, ó, vamos fazer do jeito mais fácil possível. Ó. Essa medida aqui, gente, ó, vale quanto? Essa medida é 3. Essa medida aqui, ó, ela vale quanto? Ela vale 3K. Pessoal, qual que é o jeito mais fácil da gente achar a área de um triângulo? É fazer base 3 vezes a altura 3K dividido por 2. Pronto, essa é a área desse triângulo, base vezes a altura sobre 2. E ele diz que esse valor dá 72. Ó. Então ficou assim, ó, 9K sobre 2, isso é igual a 72. E aí, obviamente, né, pessoal, você tem 9 de K, 72 de K, ó, simplifica, fica 8. E aí a gente vai pegar esse 2 e passar multiplicando. Ó, 2 vezes 8, 16. Esse seria o nosso valor do K. Gente, 16 é o quê, hein? 16 é um quadrado perfeito, né? Raiz quadrada de 16 dá exata, exatamente 4. Beleza? Legal a questão, né? Valeu, moçada. Um abraço para vocês. Galera, questãozinha top essa aqui, hein? Nossa, vamos lá, ó. Seguinte. Uma fábrica vende determinado produto somente por encomenda de no mínimo 500 unidades e no máximo 3.000 unidades, ok? O preço P em reais de cada unidade desse produto é fixado de acordo com o número X de unidades encomendadas. E esse preço está aqui, gente. Ó, o preço P de cada unidade é dado por essa expressão. O preço P vai ser 90, quando a quantidade de unidades variar de 500 a 1.000, ou o preço vai ser 100 menos 0,01x, quando o X, né, que é a quantidade de peças encomendadas, variar nesse intervalo aqui, ó, entre 100 e 3.000, podendo ser 3.000, tá? Aí ele fala assim, gente, ó, o custo em reais relativo à produção de X unidades desse produto é dado por essa expressão aqui, ó. Então esse aqui seria o custo para se produzir X unidades, tá? O lucro L apurado com a venda de X unidades desse produto corresponde à diferença entre a receita arrecadada com a venda dessa quantidade e o custo relativo à sua produção. Ele está querendo saber, gente, o seguinte, ó, o preço da unidade desse produto correspondente à encomenda que maximiza o lucro é nó. Vamos lá, pessoal.
O grande lance aqui é o seguinte, ó. A gente tem o preço ele pode ser 90, quando o X for uma coisa que varia entre 500 e 1000, certo? Ou o preço ele pode ser 100x menos 001x, quando o X variar entre 1000 e 3000. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal, ele não falou que o lucro é dado por quem? Pela receita menos o custo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar uma expressão do lucro quando o X variar entre 500 e 1000, a gente vai ter uma expressão para o lucro, e a gente vai ter uma outra expressão para o lucro quando o X variar nesse intervalo de 1000 a 3000. Aí eu tenho que ver, pessoal, onde é que a gente vai ter o lucro máximo. Tá? Então é uma questão meio longa, vai dar um trabalhinho para fazer, mas é uma questão muito rica. A gente vai ter muita coisa legal aqui para aprender. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar uma expressão para o lucro quando o X variar em qual intervalo? De 500 a 1000, ok? De 500 a 1000. Então vamos lá, pessoal, quem que vai ser o lucro? O lucro não é sempre a receita menos o custo? Então tá. A receita é o seguinte, a receita na produção e venda de X unidades, né? Pessoal, quando o X estiver entre 500 e 1000, o preço não é fixo igual a 90, o preço de cada unidade. Então cada unidade custa 90. Então, se ele vender X unidades, quanto é que vai ser a receita? 90x. Essa é a receita. Menos, qual que é o custo, hein? Ele deu o custo, ó. 60x mais 10.000. Beleza? Então, o lucro, quando o X variar de 500 até 1000, vai ser, já vamos fazer a continha aqui, ó. 90x menos 60x vai dar 30x, certo? E aqui, ó, esse menos com esse mais vai dar menos 10.000. Ok? Pessoal, perguntinha, quando é que a gente vai ter o lucro máximo, hein? Quando é que a gente vai ter um lucro máximo nessa situação aqui? Bom, como essa função aqui é uma reta gera uma reta crescente, né, pessoal? Se a gente quiser saber o maior lucro possível, basta a gente substituir o x pelo maior valor possível, né, gente? E essa função aqui, como ela funciona no intervalo de 500 a 1000, para a gente achar o lucro máximo, a gente vai substituir esse x aqui pelos 1000. Com toda certeza, né? Para esse valor aqui ser máximo, basta que o x seja máximo, porque aqui é uma reta crescente, né, gente? O gráfico disso aí, ó. Então, ó, o lucro máximo aqui, ó, a gente vai achar 30 vezes 1000 menos 10.000. Ou seja, o nosso lucro máximo aqui vai ser 30.000 menos 10.000, 20.000. Deixa aí, certo? Porque eu não sei se esse vai ser o lucro máximo geral, né? Considerando a função como um todo. Agora a gente vai determinar uma outra expressão para o lucro quando o x estiver nesse outro intervalo aqui, ó. Quando o x estiver variando entre 1000 e 3000. Ok? Ó, o que é o lucro mesmo? O lucro é a receita menos o custo. Ó, a receita, como é que a gente faz para achar a receita? Basta multiplicar o preço de cada unidade pela quantidade de unidades vendidas. Com o x variando nesse intervalo, o preço é esse aqui, ó. É 100 menos 001x. Então a receita vai ser 100 menos 0,01x. Esse é o preço, né? Vezes a quantidade vendida, tá vendo? Essa aqui é a receita. Menos, qual que é o custo? 60x mais 10.000. Ok? Então, ó, o nosso lucro vai ficar, já vamos colocar um negócio mais ou menos organizado, ó. Menos 001x vezes x vai dar menos 0,01x ao quadrado. Ó, 100 vezes x. 100 vezes x. Aqui, menos 60x menos 10.000. E aí, a nossa expressãozinha do lucro vai ser o quê? Menos 0,01x ao quadrado. Ó, 100x menos 60x vai dar mais 40x menos 10.000. Beleza? Tá vendo que essa funçãozinha aí, pessoal, é uma função do segundo grau. O gráfico vai ser uma parábola e a concavidade vai ser voltada para baixo. Como é que a gente faz para achar o lucro máximo, gente, de uma expressão dessa? Gente, o lucro máximo dessa expressão aqui é o y do vértice, né? Vamos ver quanto é que dá o lucro máximo considerando essa parte aqui da função? Então, a gente sabe que o lucro máximo vai ser quem, gente? Vai ser o y do vértice, ou seja, menos
delta sobre 4A. Vamos ver quanto é que vai dar isso? Ó, menos... Quem que é o delta? Ó, B ao quadrado, 40 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem que é o A? Menos 0,01 vezes o C. Quem que é o C? Menos 10.000. Isso dividido por 4 vezes A. Ou seja, 4 vezes menos 0,01. Então, ó, esse lucro máximo será menos... Vamos ver quanto é que é o delta. Ó, 40 ao quadrado vai dar 1.600. 1.600 menos. Ó, menos com menos aqui vai dar menos mesmo, né? Certo? Aí nós vamos ter, ó, quando você multiplicar 10.000 por 001, essas duas casas decimais aqui, como 2 zero aqui, ó, sacou? Então é como se sobrasse aqui, ó, um 100 vezes 4. Então, 400. Dividido por menos, aqui vai ficar 4 vezes 001 dá 0,04. Então aqui a gente vai ter, ó, 1.600 menos 400 dá 1.200. Ó, já vamos fazer o seguinte, ó, tem menos aqui com menos aqui, já simplifica esses menos, né? Então vai dar 1.200, ó. 1.200 dividido por 0,04. Pessoal, se você multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo, para tirar esse zero aqui, ó, multiplicando por 100 em cima, vai dar 120.000 dividido por 4. Isso dá 30.000, ó. Então aqui o lucro máximo deu 30.000. Olha só que interessante, pessoal. Se a gente estivesse falando na função com o x variando de 500 a 1.000, o valor máximo é esse aqui, né? O lucro máximo obtido é isso. Então, se o cara produzir e vender qualquer valor entre 500 e 1.000, esse é o lucro máximo. E se ele produzir e vender um valor entre 1.000 e 3.000, podendo ser fechado aqui, aí o lucro máximo dele é 30.000. Opa, então o lucro máximo no geral aqui é 30.000. Esse é o lucro máximo dele, entendeu? E aí, gente, agora a gente já sabe, ó, qual que é o lucro máximo que vai ser obtido nessa situação? 30.000. Vamos ver o que ele está perguntando? Ele quer saber qual é o preço da unidade desse produto correspondente ao lucro máximo. Então, pera lá. O lucro máximo é esse. Vamos calcular o x do vértice para a gente ver uma coisa? O x do vértice é menos b sobre 2a, não é? Então, menos... Ó, cadê o b? O b é 40, tá vendo? Ó, 40. Ó, vai dar menos b sobre 2a. Então, vai ficar 2 vezes menos 0,1. 0,01. Então, esse aqui vai ficar menos 40 dividido por menos 0,02. Beleza? A gente tem o menos em cima e menos embaixo, cancela. Multiplica por 100 em cima. Vai ficar 4.000. Multiplica por 100 embaixo, 2. Então dá 2.000. Mas o que significa esses 2.000 aí? 2.000 é o X, né? A quantidade de peças. Qual que é a pergunta que ele fez pra gente, hein? Qual é o preço, né, gente? Qual é o preço? Então vamos lá, hein? A quantidade de peças é 2.000. Como é que a gente faz para achar o preço? Bom, o preço... Aqui, ó, vamos pegar esse pedacinho aqui agora, que a questão é muito longa, né? Quando o X varia entre 1.000 e 3.000, o preço não é 100 menos 0,01x. E a gente acabou de descobrir que a quantidade de peças aqui, o nosso X é 2.000. Então vamos colocar lá, ó. Então o nosso preço vai ser 100 menos 0,01 vezes 2.000. Então o nosso preço vai ser 100 menos, quanto que é 0,01 vezes 2.000? 20. Então, o nosso preço aí, ó, vai dar R$80. Essa é a resposta dessa questão gigantesca, né, gente? Sacou? Mas é uma questãozinha bem bolada, né? Muito legal. Ficamos aí com a letra C. Valeu, galera!